estamos começando mais um episódio do podcast HUEL com você. Eu sou Ana Luísa e hoje nós teremos um episódio comemorativo pelos 40 anos do CIATOX. Estamos com 2 convidados que vão nos ajudar a conhecer melhor o serviço, responderão as perguntas que a gente colocou na caixinha de perguntas lá no Instagram do HUEL Oficial, explicarão a importância da notificação dos acidentes, além de contar um pouco da experiência dessa gestão com ações adotadas para prevenir acidentes com escorpiões. O nosso primeiro convidado é formado em farmácia, com mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas, é docente da Universidade Estadual de Londrina e coordenador do Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital Universitário da UEL, o CIATOX Londrina. Bem-vindo, Camilo. Também temos conosco a diretora administrativa do HUEL, formada em secretariado executivo, especialista em recursos humanos e gestão hospitalar e servidora da Universidade Estadual de Londrina desde 1994. Bem-vinda, Daiane. Bom, para começar, é um prazer recebê-los para a gente falar sobre esse serviço que é tão importante para Londrina e região e das ações que podem ser feitas para prevenir acidentes com animais peçonhentos. Lembrando que esse episódio está disponível em áudio no canal do Spotify HUEL com você e também em vídeo no YouTube Hospital Universitário da UEL. Começando com Camilo. Camilo, eu quero que você conte um pouco da história do CIATOX, que começou em 1985, como surgiu, qual que é o papel dentro do serviço de saúde no estado do Paraná e quais são os serviços prestados. Ana, primeiramente agradeço o convite, é um prazer poder vir falar sobre o CIATOX, nesse momento tão importante do serviço, que completa 40 anos, completou no dia 19 de abril 40 anos, né, de sua fundação. Então, em 1985, por iniciativa do Hospital Universitário, da nossa universidade, junto com a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, criou-se um convênio. Com esse convênio, então, surge aí o CIATOX Londrina, né? Ele teve várias nomenclaturas, né? CCI, CIT, e hoje, oficialmente, ele é conhecido como CIATOX. Então, lá em 85, 86, junto com as diretorias presentes naquela época, a professora Conceição Turini, foi professora aqui na nossa universidade também, ela assume a coordenação do CIATOX e fica por mais de 29 anos na sua coordenação. E por volta de 2014 ela se aposenta e eu assumo a coordenação desde então. O CIATOX ele é um serviço, né, vinculado à rede de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde, o SUS, e ele presta assessoria na parte da toxicologia clínica, toxicologia ocupacional, toxicologia ambiental. Então, ele pode fazer o atendimento de forma direta aos pacientes, aquele serviço que tem uma estrutura para fazer esse atendimento, mas também pode fazer o atendimento de forma indireta, que a gente chama de teleconsulta ou teleatendimento, que no caso do CIATOX Londrina hoje é o maior local de trabalho nosso. A nossa maior função hoje é atender teleatendimento. A gente atende as instituições de serviços de saúde, prestando assessoria. Nós atendemos profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos e auxiliares de enfermagem, entre outros. E nós também, uma coisa bem importante destacar, que nós também atendemos a população de forma geral. Isso mesmo. Então, a população leiga na área da saúde, se ela tiver alguma dúvida sobre a parte toxicológica, por exemplo, encontrou um animal na sua casa, ele é peçonhento, não é? Ele é perigoso, não é? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Uma criança tomou algum produto inadvertidamente, é perigoso, não é? Eu tenho que levar para o serviço de saúde? Então, todas são informações que o CIATOX pode colaborar com esse paciente para que ele possa ter a melhor informação e adotar a melhor medida. Então, essas são algumas das atividades que o CIATOX e especialmente o CIATOX Londrina desenvolve aí no seu dia a dia. Bacana. E falando da importância científica e educacional do CIATOX para os cursos, né, da área de saúde, a gente aqui na UEL tem o CCS com os cursos de saúde, eu queria que você dissesse, o serviço ele é referência tanto regional quanto estadual e também a importância dele na formação desses profissionais de saúde. Isso mesmo, Ana. Vale destacar que o conteúdo de toxicologia
ela é muito escassa hoje, atualmente, nos cursos de graduação da área da saúde. Então, hoje foi reduzindo esse conteúdo e uma dificuldade enorme que esses alunos têm de obter esse conhecimento. Então, o CETOX, além dessa área assistencial que eu disse anteriormente, né, a prestação de uma teleconsulta, telemedicina aos profissionais de nível superior, ele atua na formação. E o CETOX Londrina ele tem uma inserção muito forte, né, tendo em vista a presença de professores que estão na coordenação do setor. Então, essa veia acadêmica ela é muito importante nessa formação desses alunos. Então, nós ofertamos áreas de estágio. Então, os alunos têm estágio no CETOX, alunos de farmácia, de medicina e de enfermagem. Nós contribuímos na formação de residentes na área de medicina, enfermagem e farmácia. Então, por exemplo, anualmente, alunos de enfermagem de residência, seja da pediatria, seja da residência de urgência e emergência, passam algumas horas, alguma carga horária conosco, discutindo os casos, conhecendo o serviço, entendendo como que pode se desenvolver a parte de toxicologia. Assim como, frequentemente, somos contactados pelas escolas da região para a visita técnica de alunos de curso técnico de enfermagem, conhecendo e entendendo o setor. Além disso que eu disse anteriormente, nós temos também a participação em algumas atividades de formação. Por exemplo, a UEL tem um projeto de ensino conhecido como Programa de Formação Complementar em Toxicologia Clínica. Tem uma carga horária em torno de 100 horas anual e é onde a gente discute temas e casos clínicos sobre toxicologia clínica para esses alunos de graduação que estão aí na sua formação. Eu, como coordenador do setor, hoje, desde 2021, eu coordeno o SIG de Toxicologia Clínica. O SIG de Toxicologia é um grupo de interesse sobre uma temática, no caso a toxicologia clínica, que envolve os maiores especialistas do Brasil. Mensalmente, nós desenvolvemos, então, palestras online para capacitar esses profissionais a nível científico e clínico. Além de toda essa formação que eu falo da parte acadêmica, lembrar também que o serviço ele tem uma vertente muito forte também na questão da ciência. Lembrarmos hoje que a necessidade de evolução na área científica é muito importante. E quanto mais a gente evolui cientificamente, melhor nós contribuímos no atendimento dos nossos pacientes. Então, o serviço hoje ele oferta a possibilidade que os alunos façam trabalhos de conclusão de curso da sua formação. Nós temos aí vários alunos de iniciação científica desenvolvendo projetos de pesquisa, assim como também temos alunos desenvolvendo projetos de mestrado e doutorado. Então, posso citar, por exemplo, uma aluna que vem desenvolvendo aí a alteração na função renal dos pacientes picados por serpentes. E tentamos encontrar algumas evidências do que pode ser feito para minimizar essas alterações nesse meio paciente. Além disso, as publicações científicas nós fazemos aí nas revistas tanto nacionais quanto internacionais. Se vocês procurarem lá CETOX Londrina nas bases de dados eletrônicas, vão encontrar vários tipos de artigos publicados por nós. Já publicamos mais de 10 artigos científicos nesses últimos anos de atuação do nosso setor, tá bom? Além disso, da parte acadêmica, da parte científica, nós temos também atuações na parte social, né? Então, a gente faz entrevista em redes de rádio, televisão, jornal, sempre estamos sendo consultados sobre acidentes, por exemplo, agora, acidente com os animais peçonhentos, em especial aí, a necessidade de conversar cada vez mais sobre escorpião. Nós temos um projeto de extensão chamado EVTOX. Então, nós levamos a parte educativa, educação em prevenção e saúde, nessa parte da toxicologia, para as escolas de ensino fundamental e médio, levamos para as feiras e ações em saúde, que o hospital sempre está inserido, e ações de educação, prevenção e primeiros socorros. Então, veja bem, falei um pouquinho rapidamente do que nós fazemos. Então, a parte assistencial, claro, que é o carro-chefe, hoje o CETOX existe porque ela atende um número significativo de pacientes, que a gente vai falar daqui a pouco, mas essas outras áreas, tanto acadêmica, científica e social, também são muito fortes e importantes atividades de atuação do CETOX. E você pode trazer um pouquinho os dados dessas intoxicações, incluindo também os animais peçonhentos? Claro, posso sim. Então, hoje o CETOX Londrina ele acaba sendo uma referência não só local, mas uma referência regional, e por quiçá também uma referência nacional, né, no Brasil nosso. Nós praticamente já atendemos todos os municípios do Paraná, são os 399 municípios, um ou outro que a gente não deve ter atendido, mostrando a abrangência desse setor, né, a importância desse setor, dentro não só do hospital universitário, mas dentro de uma rede de urgência e emergência, como a gente diz, né, a presença do CETOX. Nesses 40 anos de atuação do nosso serviço, nós atendemos mais de 100 mil pacientes, um número bem expressivo.
Atualmente, né, eu fiz um levantamento de 2024, que foi o último ano fechado que nós temos, né? Nós atendemos cerca de 25 casos novos dia de pacientes. E o atendimento, não só o primeiro atendimento, a gente não só recebe o caso, faz as orientações e encerra. Muitos dos casos, eles precisam ter uma evolução, eles precisam de um acompanhamento, porque novas medidas fazem-se necessário nesses pacientes. Nós fazemos, então, 25 novos atendimentos dias. Desses 25 novos atendimentos, nós fazemos 55 acompanhamentos dias. Então, o volume de trabalho, ele gira em torno de 80 atendimentos dia, né? Então, mostrando o numeral, né? Quando você vê numa série histórica do serviço durante esses 40 anos, em 1985, né, o primeiro ano de atendimento do setor, foram 684 pacientes atendidos. Depois, em 2012, foi o ano que eu assumi a coordenação do setor, nós estávamos com 1.701 pacientes, praticamente 2 vezes o número de vezes. E o que espanta, né, no sentido de números, né, e deixa feliz porque mostra o quão qualificado vem caminhando o nosso setor, é que em 2024, que é o ano fechado, nós atendemos 8.685 novos pacientes. Então, mostra que de 10 vezes mais de 10 vezes, 14, 15 vezes, quando foi fundado, a último ano fechado nosso. E só em 2025, nós estamos falando de 4 meses de 2025, né? Já atendemos 50% dos casos no ano total de 2024. Hoje nós estamos com 4.189 pacientes atendidos em 2025. Com certeza, nós vamos ultrapassar o ano do ano anterior a 2024. Então, só mostra esse crescimento, essa evolução do serviço, né? Em 2017, nós fizemos a implantação de um sistema eletrônico que facilitou a gente a fazer as estatísticas, né? De 2017 até abril de 2025, nós atendemos 55 mil casos. Desses 55 mil casos, 31% foram casos em que o medicamento estava envolvido no evento toxicológico. Seja tentativa de suicídio, seja erro de administração, seja uma exposição acidental, por exemplo. Em segundo lugar, mas não muito distante, em torno de 30%, nós temos os animais peçonhentos como o segundo carro-chefe, mas praticamente empatado com os medicamentos. E aí é onde entra a questão dos animais peçonhentos, como serpentes, cobras. O que eu posso dizer para vocês, então? As aranhas são o carro-chefe, elas em torno de 6.512 casos nesse período que eu puxei de estatísticas, mas os escorpiões não estão muito longe. Enquanto a aranha está 6.500, o escorpião 6.200 casos. Em terceiro lugar, serpentes aí com 1.700 atendimentos. E falando de escorpião, que é uma temática, acho que a gente vai depois avançar aqui nessa discussão do podcast, os escorpiões, então, de 2017 a 2025, a gente observa uma crescente interessante e preocupante nas ocorrências. Só para eu entender, eles são mais graves que os acidentes com aranhas em geral? De forma geral, eu sempre digo nas nossas orientações, acidente com animal peçonhento, ela tem uma preocupação. Então, nunca subestimar um acidente com animal peçonhento. Todos os acidentes com animais peçonhentos, eles podem ter uma certa preocupação, uma certa gravidade. Então, nunca a gente vai classificar um é pior ou que o outro, mas sim, todos têm as suas características, as suas evoluções, e se não cuidada de forma correta, a gente pode ter desfechos negativos. Então, para você ter ideia, em 2017, o Ciatox Londrina atendia 222 pacientes vítimas de uma exposição a escorpião. O ano passado, 2024, né, que é o ano fechado que nós temos, nós atendemos 1.165 pacientes vítimas de acidentes com escorpião. Eu estou falando só de escorpião. Então, ó, em 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, em 8 anos, nós saímos de 222 para mais de 1.000 casos, 5 vezes mais. É uma epidemia silenciosa, é uma problemática que está aí, não só região do Paraná, mas região Brasil, é crescente o número de ocorrências de acidente com esse animal. Então, essas são algumas estatísticas, a gente poderia ter outras e avançar em outras, mas mostra o quão relevante é o serviço, o quão abrangente esse serviço ele atua e mostra aí a necessidade de a gente cada vez mais se qualificar para atender essa população que exige tanto de cuidado por nós. Daiane, a administração aqui do HU teve informações de que foram, inclusive, encontrados aqui nas instalações do hospital escorpiões. E antes de acontecer um acidente, já tomou algumas medidas preventivas, né? Eu queria que você contasse sobre essas ações preventivas que a gente fez aqui no Hospital Universitário.
Acho que é importante todos esses dados que o Camilo trouxe, porque estou na direção do hospital desde 2018. E a gente começou a perceber, eu me lembro que o primeiro caso que nós tivemos, que eu fui notificada, foi em final de 23, quando a gente inaugurou a maternidade, e foi justamente no térreo, no andar térreo da maternidade, acredito que início de 24, que nós inauguramos a maternidade em novembro de 23, então em 24 a gente começou a perceber e ter notificações dentro do hospital. Então a gente até conversava há pouco a respeito disso, assim, da importância da gente ser notificado e aí tomar ações e estarmos falando dentro do hospital hoje sobre esta problemática, né? Em todos os lugares, né, professora, a gente tem visto nas nossas casas e o H1 não é diferente. Nós temos um fundo de vale no hospital. Nós temos animais silvestres, como os coatis que estão por aí. Isso é a nossa realidade. E quando a gente ficou sabendo lá, no primeiro caso na maternidade, nós chamamos a vigilância ambiental, a Miriam, a equipe do professor, nos atendeu, e aí a gente foi pensar isso. Conversar com a CCIH, conversar com a ambiência, com o nosso serviço de zeladoria, para a gente... Quais as ações que nós poderíamos tomar para impedir que esse bichinho entre nas unidades? Essa é a nossa grande preocupação, né? Nós temos pacientes acamados, na maternidade nós temos bebê de baixo peso, nós temos a pediatria, nós temos diversas unidades onde o nosso paciente está vulnerável. Então, a gente precisava começar a pensar isso. Então, a partir daí, várias ações foram sendo feitas. O nosso pátio é grande, a gente tem um problema hoje com a questão dos inservíveis também, né, que a gente está tentando, e eu acredito que hoje tive uma boa notícia com relação a isso, que saiu o edital para a gente se desfazer dos inservíveis que estão esparramados pelo hospital, que é um problema, porque a gente não pode simplesmente pegar uma cama que não está mais sendo usada e jogar fora. A gente não pode jogar fora. A gente tem toda uma legislação a seguir para fazer o descarte desses bens. Então, tudo isso está envolvido com relação ao escorpião, mas o que tem a ver uma maca que está no pátio com o escorpião? Tem tudo a ver. Porque a gente já aprendeu, já estou quase uma estudiosa de escorpião, né, professor? Porque a Miriam tem me dado boas dicas também sobre isso, mas assim, para a gente entender. Olha, ele vai se esconder num lugar onde ele está quentinho, está gostoso para ele ali, ele vai buscar a alimentação. Então, nós começamos com essas ações, a própria vigilância ambiental nos ajudou e a gente começou a espalhar armadilhas pelo hospital. Onde que elas estão? A gente colocou nas partes externas do hospital, ela tem uma identificação, então as pessoas que veem essas caixas, são caixas de madeira, que a gente, com orientação da vigilância, a gente está produzindo no hospital, inclusive, nossa área de manutenção tem feito essas caixas e nós estamos aumentando o número para espalhar pelo hospital, para que a gente pelo pátio, pelas unidades, para que a gente possa se precaver, né, contra isso. Então, a gente também, acho que esse ano, na exposição, teve uma atitude assim, que nos chamou a atenção e, a partir daí, a gente está fazendo, neste momento, uma grande ação em comemoração aos 40 anos, mas também porque a gente entendeu. Nós tivemos a visita, e aí a Miriam colocou isso para a gente lá na exposição, que uma pessoa foi visitar, e aí o Ciatox está com a gente em todas as ações externas que nós fazemos, e aí numa dessas visitas lá no nosso stand, uma pessoa disse, olha, tem um funcionário, eu sou parente de alguém que trabalha no HU, e ele foi calçar uma bota e tinha um escorpião dentro da bota. E isso nos preocupou, chamou a nossa atenção, e aí nós resolvemos fazer ações educativas dentro das unidades do hospital, em comemoração aos 40 anos, e aí nós estamos com essas ações itinerantes. Então, a gente já passou pelo prédio da administração, a gente está passando nas unidades, né, o pessoal do Ciatox, com o apoio do DEP e o apoio da gestão, porque a gente pensou o seguinte, não dá para a gente fingir que não está acontecendo, não dá para a gente ficar com medo de falar que ele está próximo do hospital. Mas como é que nós vamos fazer? Não, a gente precisa falar. As pessoas precisam entender que o escorpião não é um problema que, porque está sujo, vamos, né? Não vamos contar que tem, porque vão falar que a gente não está cuidando direito. Não, muito pelo contrário. A gente está cuidando, mas como o próprio professor colocou,
ele está aumentando e não é em Londrina, não é no HU, é no Brasil. Então, a gente entendeu que são ações importantes, educativas, que a gente podia fazer. Então, também tem ações administrativas, que a gente tem lá a tampa do ralo, a capinha da tomada, e a gente está acelerando os processos de compra para também fazer essas ações administrativas para evitar que ele entre, porque ele vem pela tubulação, ele vem pela rede de esgoto e outras ações também. Porque, por exemplo, a gente pode ter, que aí eu fui aprender também, né? O professor me corrija, mas que, por exemplo, um paciente pode trazer numa mochila. O paciente pode trazer numa sacola e aí ele entra dentro do hospital. Então, qual foi a nossa intenção em divulgar isso nas unidades para que os profissionais nossos soubessem? É justamente ter o entendimento de como que a gente pode evitar e como que a gente pode cuidar para que ele não adentre as unidades e a gente não tenha nenhum problema com os nossos pacientes, que é o nosso principal foco no hospital. E essas armadilhas, como é que elas funcionam? Quem aqui no hospital é responsável por elas? Olha, nós temos um trabalho conjunto. Então, a DMP tem feito as caixas e aí elas são colocadas como identificação. A vigilância ambiental daí tem numa ação junto com a CCIH e com a ambiência, e aí preparam essas caixas e definem também quais os pontos em que elas devem ser colocadas para ter uma maior eficácia na captura do bichinho, né? Acho que é isso, né, professor? Isso se chama busca ativa, né? Então, você faz uma busca ativa do escorpião, ele se adentra dentro da caixa, se aloja ali. Geralmente, essa caixa vai ter também algum alimento que ele vai estar um ambiente úmido, escuro, agradável para ele. Daí ele permanece ali, aí de tempos em tempos, geralmente de 7 a 10 dias, um técnico especializado, né, de manuseio dessas caixas, ele retorna ao hospital e faz então a retirada desse escorpião e novamente instala a caixa para que novos exemplares desse animal possam ser capturados. Eu queria que vocês falassem alguns exemplos de como essas medidas fizeram a diferença em alguma situação prática. Com relação ao hospital, a gente tem pensado, focado nisso. A informação e a educação vai nos ajudar a evitar acidentes importantes que nós ainda, dentro do hospital, a gente ainda não teve aqui, né? Com um funcionário ou com um paciente, nada disso. Então, a gente entendeu, com o crescimento da população do escorpião, e a gente tendo toda essa situação propícia dentro do hospital, porque a gente tem central de resíduo de lixo, a gente tem o fundo de vale, então a gente entendeu, olha, nós precisamos educar para evitar. Então, aí, uma coisa também com relação às armadilhas, que eu queria enfatizar, que às vezes as pessoas são curiosas, as pessoas vão fuçar onde não deve, né? Então, avisar a nossa comunidade, as caixas têm identificação, não vai mexer, não vai abrir, porque o bichinho pode estar lá e você pode sofrer um acidente assim. E a gente, por exemplo, essa pessoa que também citou aí, olha, o meu parente foi vestir a bota no HU, e nós não conseguimos localizar, pode ter sido um terceirizado que já tenha ido embora. Então, essas ações que nós temos feito é justamente para não ter. Então, com relação a profissionais, a gente não teve ainda, e esperamos não ter. Sim. Mas, também, uma coisa que foi importante, que eu acho que essas visitas, aí, essa divulgação tem auxiliado, é a questão da notificação. Porque, às vezes, as pessoas não notificam. Então, numa fala que eu estava, numa das aulas que o pessoal do Ciatox deu aí, uma pessoa falou assim, mas eu já vi perto de tal lugar. Você notificou? Não, eu não notifiquei. Então, é importante, porque se a gente está entendendo que perto do complexo, perto das nossas unidades, a gente tem hoje a incidência do bichinho, nós precisamos saber, justamente para que ele não entre, porque ele vai entrar se a gente não tomar alguma ação. Então, assim, nada de grave até agora, mas eu acho que já são ações que a gente tem um lado positivo disso. A gente está conversando, as áreas, por exemplo, manutenção, almoxarifado, essas áreas mais externas do hospital a gente tem enfatizado. E também acredito que nas próximas semanas a Miriam colocava isso para a gente. O CCS também, para informar os alunos, para estar numa ação mais efetiva, para que a comunidade do complexo do HU, CCS, estejam informadas e tenham consciência da notificação e da importância de não jogar alimentos, restos de alimentos pelo pátio, jogar, porque ele vai vir atrás desses alimentos. E no HU eles notificam para quem?
Para o Ciatox. Para o Ciatox. E a população, eu vou passar para o Camilo complementar a resposta. E também, ao final, eu queria que você falasse uma população que não está aqui no HU, achou em casa, para quem ela notifica também. Beleza. Então, assim, de exemplos de situações que a gente pode destacar, né? Quando a gente fala de notificação, a gente tem que entender que aqui, dentro do HU, a notificação se dá a encontrar o animal, né? Não teve acidente com paciente, com acompanhante, nem com funcionário, nem com qualquer pessoa que esteja aqui dentro do hospital. Então, a gente vai estar informando ao Ciatox, né, sobre a ocorrência, vamos estar registrando e depois eu vou falar aqui o que acontece o seguinte. Agora, quando, independentemente de estar aqui dentro do HU ou qualquer outro local, a pessoa ela é picada pelo escorpião, lembrar que o acidente com o escorpião ela é um agravo de notificação compulsória pelo Ministério da Saúde. Então, é obrigatório que os serviços de saúde notifiquem no Sistema Nacional, que é o SINAM, a ocorrência daquele agravo para que o Estado, o município e o país tenham dimensão desse quantitativo de ocorrência. Então, essa é uma notificação oficial, uma notificação que é feita via SINAM. Tá? Aqui no hospital, então, assim, o que nós fazemos? De experiência, né? Eu vou dar alguns exemplos assim que você perguntou. Eu morava num condomínio de residencial, de prédio, em que o escorpião ele vai chegar. Infelizmente, ele, como eu disse para vocês, ele é uma epidemia silenciosa, né? E ele estava chegando mesmo. Só que nós tínhamos um gambá lá naquele condomínio, né? E assim, não sei se foi coincidência ou não, mas só para as pessoas que estão ouvindo e assistindo, o gambá ele é um predador natural do escorpião. Então ele se alimenta do escorpião e ele faz o controle do número desse animal, né? Eu notei a ausência, sumiu o gambá e eu observei a presença do escorpião no condomínio. Então, é importante a gente sempre preservar a nossa fauna para que ela possa, então, manter esse equilíbrio presente na comunidade. Depois também eu fui morar num outro condomínio aí de casas, né? E nesse condomínio há uma discussão muito grande sobre a eliminação de alguns animais, etc. Mas, assim, é bem interessante a relação. Esse condomínio tem muitos coatis, muitos mesmo, né? Então, e nesse condomínio não tem o escorpião amarelo, que é o Titis cerulatus, que é o de importância médica. Ou seja, por que nesse condomínio, dentro da cidade de Londrina, em que o escorpião ele se avança em todos os locais, não tem a presença? Possivelmente não o único, né? Mas um dos fatores, ele é o que é a presença de predadores naturais. É o coati, é o gambá, são aves de caças, entre outros animais que se alimentam desse escorpião. Então, é importante a população já entendendo, já falando um pouquinho sobre isso, desse controle se dá basicamente aí pela preservação dessa fauna, dessa flora. E terceira experiência que a gente fala, e aí essa terceira experiência ela complementa a questão da notificação, é que há 2 anos o Ciatox Londrina fez uma parceria com a Vigilância Ambiental do município de Londrina, tendo em vista que uma das reclamações da Vigilância Ambiental é que ela ficava sabendo da ocorrência dos casos muito tardiamente. Às vezes mais de 30 dias do acidente. E nós temos um sistema eletrônico de registro dos casos. E ele é em tempo real. Então, se você se acidentar ou você encontrar um escorpião na sua casa e ligar para a gente, naquele mesmo momento nós vamos fazer o registro eletrônico. Se for ficha de informação, quando não tem acidente, vai ficar registrado. Se for ficha de exposição, quando você tem um acidente, vai ficar registrado. E aí nós demos um acesso à Secretaria Ambiental, né, à Vigilância Ambiental de Londrina. Então, a vigilância hoje ela tem em tempo real, se ela quiser saber onde aconteceu o evento, qual é o endereço desse evento, qual é o telefone dessa pessoa, para quê? Para ir fazer mais uma medida, que é a busca até esse local para fazer uma vistoria, ver o que essa pessoa, esse morador pode fazer para melhorar o seu ambiente, para tomar medidas de prevenção para que esse escorpião não permaneça nessa residência e não cause novos acidentes, caso tenha acontecido nessa população dessa residência. Então, são algumas exemplos aí que nós temos de ações que nós temos tomado junto à comunidade. Eu queria só fazer mais uma colocação, Ana, porque às vezes as pessoas dizem assim para a gente, mas vamos dedetizar então, por que não dedetiza o hospital para o escorpião? Porque nós temos dedetização no hospital e desratização permanente. Então, de tempos em tempos, nós temos uma empresa terceirizada que vem e faz esse trabalho. Então, nós temos iscas espalhadas para baratas, para rato. E aí as pessoas falam, mas por que não faz uma específica para o escorpião? Aí o professor pode falar melhor do que eu, mas não existe dedetização para o escorpião. O que a gente faz, então? Olha, o que ele vem buscar dentro do pátio do hospital?
alimento. E ele se alimenta da barata. Então, quando a gente vai falar da dedetização, a gente vai falar da barata. A gente vai matar a barata porque ele não vai encontrar o alimento. Mas não dá para a gente fazer uma dedetização específica para o escorpião, porque ele não morre com veneninho, né, professor? Hoje, até os dias atuais, né, desconhece algum veneno que mata o escorpião. Então, fazer uma desinsetização do ambiente vai contribuir para a eliminação de baratas, insetos que ele se alimenta. Porém, ele não será afetado por esse veneno. Até especialistas dizem que é até preocupante, às vezes, tentar ficar fazendo essa desinsetização assim, frequentemente, tendo em vista que ele acaba se desalojando de um local e indo para outro local. E aí ele começa a se movimentar e aí pode aumentar o risco de contato com o ser humano e causar acidente. Sem contar também, né, que a desinsetização ela leva em conta a utilização de produtos químicos. E aí tomar cuidado também, as pessoas quando forem fazer, obedecer às normas de segurança, não adentrar o ambiente respeitando o tempo mínimo para que esse ambiente não seja utilizado, até porque a pessoa não se intoxicar. Aí liga para o Ciatox por causa do veneno. Isso mesmo. Do escorpião. Não foi o escorpião, foi o veneno. Bom, e agora a gente vai responder algumas perguntas que foram enviadas na caixinha de perguntas lá do Instagram HUEL Oficial. Camilo, o que as pessoas devem fazer se encontrarem algum escorpião em casa ou no local de trabalho? É importante aí a gente ter em mente que se eu encontrei um escorpião dentro da minha residência, primeiramente tem que se sentir seguro se você consegue ou não capturar esse animal, tá bom? Se você se sentir seguro em capturar, daí vai ter várias técnicas de fazer captura, né? Então, assim, pegar um objeto longo e fino e ir empurrando esse escorpião, pegar um recipiente, um pote de plástico grande, assim que ele ficar parado ali, você pode colocar o pote sobre o escorpião, colocou ele ali em cima, você pode pegar ali uma folha, um papelão, vir empurrando esse pote, para essa folha vai ficar debaixo do escorpião, aí você vai virar o pote, o escorpião vai cair lá para o fundo do pote, aí quando ele cair para o fundo do pote, aí sim você pega a tampa e fecha ele. Mas é claro, você tem que se sentir seguro e não se sentir ameaçado de ser picado pelo escorpião, tá? Essa é a nossa orientação. Agora, se você não se sentir seguro, uma forma de você fazer é exterminar o escorpião. Pegar um objeto de comprimento longo, né? E aí deferir ali um golpe vigoroso sobre ele para que ele venha a morrer. Encontrei com o escorpião, capturei ou matei o escorpião, é de suma importância que alguém fique sabendo sobre isso, tá bom? Então, por mais importante saber sobre isso é a vigilância ambiental do seu município. Entendi. Tá? Então, ligar para a vigilância ambiental e falar que você encontrou um escorpião, que ele está vivo, que você matou ele, e o que você deve fazer, o que eles podem contribuir contigo na sua residência. Se tiver no município de Londrina, né, como a gente tem essa parceria com a vigilância ambiental do município, aí o Ciatox ele acaba sendo um ponto também de contato, tendo em vista que a gente vai registrar essa informação, e aí a secretaria, a vigilância ambiental, vai ter acesso ao nosso sistema e vai fazer essa busca ativa lá no local onde foi registrada a presença desse animal. E quais são os principais riscos associados a acidentes com escorpiões? Lembrar que o escorpião, então, é um animal que tem veneno, e assim que ele pica a gente, ele vai inocular o veneno no nosso organismo, né? A partir daí, então, o veneno vai se interagir com o nosso sistema orgânico e causar os efeitos tóxicos do escorpião. Então, o veneno, ele acaba tendo aí uma ação no nosso coração, e ele começa a fazer lesões no nosso coração. Felizmente, a maior parte dos pacientes, eles vão ter um quadro leve do acidente com o escorpião. O que é o quadro leve? Ele tem uma dor muito intensa, pacientes, eles podem ter alguma alteração nos sinais vitais, o coração pode bater um pouquinho mais rápido, a pressão pode ficar um pouquinho mais rápida, mas aí o profissional da saúde faz o tratamento adequado, geralmente com um analgésico e outros medicamentos específicos, e esse paciente não tem risco. Um quadro moderado é quando o paciente já tem um quadro de dor intensa, mas aí tem alguns episódios de vômitos, essas alterações sinais vitais não se normalizam mais rapidamente, mesmo com o tratamento feito anteriormente, daí é um quadro moderado.
E o quadro grave, aí quando o paciente tem muitos vômitos, tem alteração do nível de consciência, ele tem uma alteração no seu pulmão, aí o quadro vai avançando e evoluindo para a gravidade. Tanto o quadro moderado quanto o caso grave, aí a gente vai precisar instituir um medicamento específico, é o soro anti-escorpiônico, né? É um medicamento que vai atuar diretamente sobre o veneno circulante e vai tratar esse envenenamento. Então, esses são os riscos que as pessoas têm. Uma dica que eu dou, né, Ana, é uma informação bem importante, não só para escorpião, tá? Foi picado ou tem suspeita de picada por algum animal peçonhento, procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo da sua residência para um primeiro atendimento médico e, a partir dali, sim, determinar se foi picado ou não, se é uma picada leve, moderada ou grave e fazer os tratamentos adequados. Ficar esperando no local do acidente o surgimento de manifestações, esse tempo ele pode ser crucial aí para a evolução de uma gravidade e, às vezes, infelizmente, o óbito do meu paciente. E tem paciente, no caso do escorpião, que algumas populações são mais propensas a sintomas mais graves, né? Isso. Então, assim, novamente, destacando, toda pessoa picada por escorpião, ela tem risco de evoluções para a gravidade. Porém, existem faixas etárias e grupos populacionais específicos que acabam tendo, infelizmente, um maior risco. Quem são eles? Então, pacientes idosos com doenças do coração, tá? Acabam tendo um risco maior. E crianças, aquelas menores de 10, 12 anos de idade, acaba tendo um maior risco de evolução para a gravidade. Quando você pega uma estatística a nível nacional, os números de óbitos por escorpião têm uma maior concentração aonde? Concentração em crianças menores de 10, 12 anos. Por isso que a gente fala que essa faixa etária é a faixa etária que tem maior risco. Mas voltando e reforçando, todos têm risco de ter uma evolução se não tratada adequadamente. E de qualquer animal peçonhento, não só do escorpião que a gente está dando enfoque aqui, né? Até você comentou do aumento do número de casos, mas qualquer animal peçonhento que você acha que possa ser, é bom ir na unidade, se informar se ele te dá algum risco à sua saúde, né? Isso, e tem um mito, né, Ana, que as pessoas acham o seguinte: se eu não capturei, se eu não matei, eu não consigo ser tratado, eu não consigo. Não, é mentira. Então, assim, se você matou o animal, daí você já matou ele, então você vai procurar o serviço e leva o animal junto. Você não matou, mas você conseguiu tirar uma foto, leva as fotos desse animal junto contigo. Não consegui matar, não tirei foto, observe o animal, vê as características, a cor, desenhos, tamanho, entre outros. Chegando no serviço, descreva esse animal como você viu. Então, não precisa obrigatoriamente levar o animal para ser atendido. Com sinais e sintomas, com exames laboratoriais, a equipe de saúde conseguirá determinar a gravidade ou agente e instituir o melhor tratamento para aquele paciente. E se eu nem vi, tipo, vestir uma bota, sentir depois, não sei quem me picou, vou também. Vai também, e a gente, pelos sinais e sintomas, vai conduzindo e vai chegar à conclusão de qual é o agente que causou aquele acidente com você. Vocês estão trabalhando Daiane, mais especificamente aqui no HU com prevenção, você também fazendo todo esse trabalho educacional. Eu queria que vocês falassem os maiores desafios na questão da prevenção com esses acidentes. Com relação ao hospital, tem essa questão que ele pode vir também de fora, pensar que a gente atende nossa macro-região em torno de 100 municípios. Tem municípios que a gente tem informação aqui do redor e que são atendidos pelo HU, que tem uma incidência também, às vezes, maior do que Londrina, né? Que a gente conversava isso com a vigilância também. Então, tem essa questão daquilo que vem de fora e a gente não tem controle, né? Eu acho que a desinformação, e é isso que a gente está combatendo com essas ações. Então, por exemplo, quando a gente fala, precisa cuidar, as pessoas falam, mas então dedetiza o hospital. Daí a gente vai dizer, olha, não é isso. Então, acho que para nós o maior desafio é combater a desinformação e deixar a nossa população atenta aos principais riscos. E eu acho que isso a gente tem feito. Sei que depois a gente tem as considerações, mas eu já quero agradecer ao Camilo e à equipe do Ciatox por essas ações, porque eu acho que isso é o mais importante, né? Essa disponibilidade deles de estarem conosco andando pelo hospital, porque às vezes as pessoas não sabem, e daí quando você marca lá, olha, vamos fazer uma roda de conversa aqui para falar sobre isso, aparece um funcionário, aparece dois, e aí quando
falam, olha, todo mundo se interessa, daí todo mundo quer ver. Então, acho que essa disponibilidade da equipe do Ciatox em estar conosco nessa ação junto com o DEP, andando o hospital, manhã, tarde, noite, é muito importante para a gente estar tomando as ações. Então, acho que o maior desafio é combater a desinformação e as pessoas entenderem onde que ele está, o que ele vai comer e como que a gente pode se defender dele. Então, eu acho que isso, né, já que a gente usou isso para comemorar os 40 anos do Ciatox, me deixa muito feliz, enquanto gestão do hospital, por a gente pensar, olha, é isso, né? O hospital está aí, a universidade está aí, é o nosso papel educar, ensinar, e nós estamos cumprindo esse papel nessa parceria importante com o Ciatox. Um dos maiores desafios que a gente percebe, né, como setor, né, Ciatox, e como academia também, é a questão do escorpião. Ele é um animal que se adapta muito facilmente, ao ambiente urbano. É um animal que fica meses sem se alimentar, meses sem se hidratar. Então, ele consegue se adaptar muito bem. Não tem veneno. Gente, ele é resistente. Ele se reproduz sozinho. Eu ia falar agora. A reprodução pode acontecer por partenogênese, ou seja, a fêmea não precisa do macho para se reproduzir. Geralmente, vem aí 20 a 25 filhotes por ninhada. Meu Deus. Então, e eles se reproduzem a cada quanto tempo? Geralmente pode ter de 1 a 2 reproduções ano, né? Ah, tá. Então, mas mesmo assim é um número significativo. Não, com certeza. Significativo. Vemos pelo aumento do número de casos. Isso. Né? E como então, os desafios, né? Escorpião, essa adaptabilidade do escorpião no nosso meio. E a questão da população, né? A conscientização da população sobre os cuidados. Então, assim, manter quintal limpo, evitar os entulhos no quintal, manter o muro rebocado, manter mato baixo, colocar soleira nas portas, tela nas grades, colocar tapa-ralos dentro da residência. São todas medidas de prevenção para evitar acidente. E também a população contribuir com o poder público, tá? Então, evitando o descarte de lixo inadequado, em locais inadequados, né? Quantos terrenos na cidade de Londrina a gente passa e vê lá, joga o resto de lixo, o resto de sofá, televisão, isso tudo vai acumulando ali, vai criando um ambiente propício para os animais, né? Roedores, ratos e os animais peçonhentos. Então é importante a gente também ter essa conscientização que nós temos em papel, tanto para favorecer a ocorrência desse animal no nosso meio, como também papel de prevenir a ocorrência desse animal. Nós temos que escolher qual lado que a gente quer estar. E o poder público, então a falta de infraestrutura adequada, um saneamento básico para populações, a coleta do lixo, o local correto de descarte de lixo. Então, a população, o poder público também está envolvido. Ou seja, é um problema multifatorial em que vários são os atores que estão envolvidos e necessitam que estejam juntos para que a gente possa reduzir aí a ocorrência dessa situação, né? Como eu disse para vocês lá no início, né? Em 2017, a gente atendeu em torno de 200 casos, 222. Em 2014 foram mais de 2024, mais de 1.165 ocorrências, ou seja, 5 vezes em 8 anos. E o que a gente observa é que a tendência não é reduzir nem estabilizar, a tendência é continuar crescendo. A gente tem que tomar medidas aí como instituição, como sociedade aí para reduzir essas ocorrências. E assim, né? A importância da gente, enquanto população, notificar mesmo sem um acidente, porque eu acho que fica, na minha cabeça, eu teria que notificar só se tivesse acontecido alguma coisa. E falando com vocês, não. Encontrei, tem que notificar para até poder fazer o mapeamento e também as ações, né? Igual você comentou, aqui no hospital vocês começaram por conta, mesmo sem nenhum acidente, sim, é justamente para não ter o acidente, porque a comunidade interna estava sensibilizada que precisava comunicar à direção, né? Que eu sempre digo, Ana, se você não notifica, o problema não existe. Se não existe, a gente não vai cuidar, né? Isso. Então, não vai se prevenir. Então, a nível dos alunos, quando a gente está falando dos estágios, até nas salas de aula, eu falo, então é importante sempre estar notificando. O número vai ser, então, registrado, esse número vai ser numa estatística e as medidas vão ser adotadas frente aos números que existem. Então, se você tem lá
numa cidade de Londrina, um registro de uma ocorrência no ano, existem outros milhões de problemas que vão ter prioridade na frente desse. Agora, se você tem um registro aí de milhares de acidentes, então o escorpião passa a ser também uma problemática que tem que ser observada mais atentamente e medidas têm que ser tomadas rapidamente. Muito obrigada. A gente está chegando ao fim do episódio. Eu queria que vocês trouxessem alguma coisa, alguma complementação que faltou, alguma outra coisa que você gostaria de falar do serviço, Daiane. Eu só queria agradecer mesmo, né? Parabenizar a equipe por esses 40 anos. É uma história rica, né? Para o hospital, para a universidade. Agradecer também essa parceria de toda a equipe do Ciatox conosco. Acho que essa semana ainda a gente leva fazendo esses eventos dentro do hospital. E essa parceria que é cotidiana, né? Então, a gente tem a notificação, a gente avisa o Ciatox e aí nós estamos fortalecendo essas ações. Agradecer também às equipes que têm ajudado a direção, então a CCIH, ao pessoal da ambiência, os meninos lá da Divisão de Serviços Gerais, a própria manutenção na fabricação das caixas, né, que a gente tem colocado, porque eu entendo que é isso, é uma ação coletiva. Um só não vai resolver o problema. A gente precisa entender, enquanto sociedade, que os bichinhos estão aí e a gente precisa se organizar. Então, eu quero realmente colocar, e também colocar a direção do hospital à disposição. Olha, está acontecendo aqui no meu setor, eu tive alguma... Nós estamos à disposição, os ramais da diretoria administrativa, porque é por onde entra normalmente a notificação para nós. Então, nós estamos à disposição e nós vamos fazer um enfrentamento do problema. Então, o que a gente está tentando, nós não vamos permitir que ele entre nas unidades. Esse é a nossa meta. Então, nos avise, nos comunique, e as ações administrativas estão sendo tomadas com relação aos entulhos, com relação ao mobiliário, que a gente está, agora acredito que a gente resolva essa situação, e as compras também, para tampar o ralo, para tampar a tomada, que são as ações que a gente tem que fazer enquanto gestão. Então, quero agradecer essa oportunidade de mais uma vez estar aqui, né? E dizer que a gente está sempre à disposição para fazer o enfrentamento dessas situações. É isso. E aí, eu agradeço a oportunidade. Acho que essa ação, né, que nós temos feito dentro do hospital de educação e saúde, ela não poderia ter vindo em uma hora melhor de comemoração dos 40 anos do serviço. Então, um serviço com 40 anos de existência, e ele fazendo ações não só externas, né, que a gente atende bastante fora do nosso hospital, mas agora internamente, contribuindo o nosso hospital para que a gente possa cada vez mais ter um ambiente de segurança e de cuidado em saúde dos nossos pacientes e colaboradores. Gostaria também de agradecer aqui a servidora Miriam, que tomou frente dessa ação de educação e saúde e tem estado em todos os setores do hospital. Para quem não conhece o HU é uma imensidão de estrutura e de locais. Então, ela incansavelmente tem estado em todos os locais para poder fazer essa aproximação entre a informação e as pessoas que precisam tê-las, né? E gostaria também de agradecer a direção do hospital, que nesses 40 anos tem acreditado no setor, tem investido no setor, e saibam que a população de Londrina e região saibam que é um privilégio, né? Nós temos um centro de informação e ciência toxicológica tão perto da gente, né? Então, o Hospital Universitário, junto com a Secretaria Estadual de Saúde e a nossa Universidade Estadual de Londrina, mantém serviço ativo e vivo, tendo em vista que, vocês se não saibam, nós temos só apenas 36 centros de informação e ciência toxicológica no Brasil. E aí, ter um em Londrina, ter um dentro do hospital, é uma situação de muito orgulho e de muita alegria, porque fazemos tudo que a gente falou nesse podcast, né? Desde ações assistenciais, acadêmicas, científicas, sociais, administrativas, ou seja, é um mundo de atuação que a gente pode contribuir aí no cuidado desses pacientes. Então, novamente, muito obrigado. E o Ciatox, ele está disponível tanto para a população quanto para os profissionais de saúde, né, nos serviços de saúde, 24 horas por dia. E o telefone é o 3371-2244. E não é só para notificação ou assistência para animais peçonhentos, mas todas aquelas intoxicações que você comentou no começo aqui do episódio, né? E esse episódio a gente focou um pouco mais nos escorpiões, mas ano passado a gente também fez um episódio com o Ciatox que tende mais
animais peçonhentos. Então, caso você se interesse pelo tema, também está aqui nos nossos canais esse episódio que a gente fez ano passado com o Ciatox, que a gente falou um pouco mais profundamente dos acidentes com alguns outros animais peçonhentos. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, falarem um pouquinho, né, pra gente sobre os 40 anos do Ciatox, parabenizar os 40 anos do Ciatox e também como é possível fazer na prática as ações de prevenção, né? A gente não precisa ficar passivo esperando acontecer o acidente, a gente pode ativamente tentar se prevenir enquanto instituição. O professor Camilo, na questão do Ciatox, atendendo todas essas frentes que ele falou. Então, assim, muito obrigada mesmo pela participação aqui. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse episódio e até a próxima.